Fala pessoal, tudo certo? Sou o professor Luiz Bino. Vamos dar continuidade no nosso curso de Introdução ao Direito do Trabalho. A gente vem tratando aqui sobre os contratos de trabalho, né? A gente tratou na última aula sobre a suspensão e interrupção do contrato de trabalho. A gente viu a previsão deles lá do artigo 471 até o 476. Os casos de suspensão, ele não recebe salário e não conta para o tempo de serviço. E nos casos de interrupção, ele recebe salário e conta como tempo de serviço. Nós começamos então a estudar as principais causas de interrupção e de suspensão do contrato de trabalho. Vamos continuar então neste estudo dos principais casos de interrupção ou suspensão. Lá no serviço militar, então dando continuidade, o serviço militar, ele é aquele afastamento, né, que o empregador ele tem que dar a este empregado, né, para poder cumprir prestação de serviço militar obrigatório. Então ela desobriga o empregador de pagamento dos salários. Então é um caso de suspensão do contrato de trabalho, que desobriga o empregador tanto do pagamento de salário quanto dos recolhimentos previdenciários. Então sendo aí um caso de suspensão do contrato de trabalho. Muito embora o tempo de afastamento ele seja contado como tempo de serviço, tá? Então, ainda que exista essa contagem, como há essa desobrigação do empregador, vai ser um caso de suspensão do contrato de trabalho, tá? Durante o afastamento, os depósitos do FGTS devem ser mantidos e o período aquisitivo de férias é suspenso. Então, aquele período que ele está contando como adquirindo direito para férias, aí esse período também fica suspenso, não vai contar, tá? Vai voltar a ser contado com o aproveitamento do tempo anterior ao afastamento após o retorno deste empregado, desde que isto ocorra em até 90 dias da baixa dele. Então, quando ele dá baixa lá no serviço obrigatório militar, ele tem 90 dias para poder fazer ali poder voltar a este cargo que ele ocupava, tá? A regra é lá no artigo 132, ó. O tempo de trabalho anterior à apresentação do empregado para serviço militar obrigatório será computado no período aquisitivo, desde que ele compareça ao estabelecimento dentro de 90 dias da data em que se verificar a respectiva baixa. Então ele tem que voltar a este trabalho dele dentro de 90 dias para poder contar aí esse período, tá? Para que o empregado ele tenha direito a voltar ao cargo que ele ocupava antes, né, antes dele se afastar, em virtude deste serviço militar obrigatório que ele teve que fazer, ele tem que notificar o empregador dessa intenção de retornar dentro do prazo máximo de 30 dias após a respectiva baixa dele. Então, por que é necessário fazer isso? Muitas vezes ele está prestando um serviço militar em uma outra localidade. Então, para ele poder fazer esse retorno, e aí ele deu a baixa, e aí até ele fazer esse retorno, ele precisa informar este empregador dentro de um prazo máximo de 30 dias que ele tem essa intenção de retornar, né? Então aí sim ele vai poder voltar a cumprir o cargo que ele tinha antes. É a regra lá do 472, parágrafo 1º. O afastamento do empregado em virtude das exigências do serviço militar ou de outro encargo público não constituirá motivo para alteração ou rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador. E aí parágrafo 1º. Para que o empregado tenha direito a voltar a exercer o cargo do qual se afastou em virtude da exigência do serviço militar ou de encargo público, é indispensável que notifique o empregador dessa intenção, por telegrama ou carta registrada, dentro do prazo máximo de 30 dias, contados da data em que se verifique a respectiva baixa ou a terminação do encargo em que estava obrigado. Então, quando ele teve a baixa lá do serviço militar obrigatório ou ainda de algum outro serviço público que ele deveria estar cumprindo, ele tem que notificar dentro de 30 dias que ele quer voltar a assumir o cargo que ele tinha antes naquela empresa. Outro caso de suspensão ou interrupção. Férias. As férias são um exemplo típico do que a gente até falou já na primeira aula. Interrupção do contrato de trabalho, sendo mantido o salário e a contagem de tempo de serviço para todos os fins e também os depósitos de FGTS e recolhimentos previdenciários. Então, as férias ela é um exemplo clássico comum de interrupção do contrato de trabalho, porque não suspende salário, ao contrário, é dado acréscimo de salário quando você sai de férias, né? A gente viu as regras das férias nas aulas anteriores também.
O caso de licença gestante, né? A licença gestante também é um caso de interrupção do contrato de trabalho, porque mantém a contagem de tempo de serviço, mantém o depósito e faz a gestante, ela tem direito ao salário maternidade. Então, tudo isso, ela tem esse direito e aí o empregado, este é um caso de interrupção do contrato de trabalho e não de suspensão. No caso de aborto, quando o aborto ele não é criminoso, a gente viu nas aulas anteriores também aquela dispensa, né, por este fato, a empregada ela tem direito de 2 semanas de descanso. A gente tratou isso nas aulas anteriores, né? Então, mas nesse caso é interrupção do contrato de trabalho e não suspensão, porque ela vai continuar recebendo salário, contando como tempo de serviço, ela não deixa de receber nessas 2 semanas, mas no caso de aborto não criminoso, tá? No caso de aborto criminoso, aí é diferente, aí ela não tem esse direito da suspensão. A licença paternidade, tá? A licença paternidade, ela constitui um caso também de interrupção do contrato de trabalho. É assegurado aos trabalhadores, né, a contagem do tempo e o salário mantido. Então, é também um exemplo de interrupção do contrato de trabalho. A representação sindical. Representação sindical é se o empregado ele é eleito para desempenhar um mandato sindical, continua normalmente a prestar serviço para o empregado. Então, ainda que ele esteja nessa função sindical, fazendo representação sindical, ele vai continuar prestando serviço normalmente para a empresa. Não fala nem de interrupção ou de suspensão do contrato de trabalho. Não precisa interromper ou suspender o contrato de trabalho, porque não para de prestar serviço. Ele tem uma função de representante sindical, mas ele não deixa de prestar serviço. Porém, se for convencionado com a empresa esse afastamento do empregado, para que ele possa desempenhar melhor as funções dessa função sindical dele, aí vai ser um caso de suspensão do contrato de trabalho. Mas, note bem, é necessário que seja convencionado com a empresa esse afastamento para que ele possa desempenhar melhor a função. Então, às vezes, por um período de tempo, ele vai ter que fazer vai ter que desempenhar, vai ter que se focar melhor lá no sindicato, sem prestar serviço para o empregado, para o empregador. Havendo uma convenção, sendo isso convencionado com o empregador, né, aí sim haverá um caso de suspensão do contrato de trabalho, onde ele não vai receber o salário e não vai contar com tempo de serviço, né, porque ele vai estar um contrato suspenso, tá bom, pessoal? Bom, a gente finaliza aqui mais essa parte sobre contratos de trabalho. Vamos continuar tratando sobre esse tema nas aulas seguintes, tá bom? Vou ficar aguardando vocês e até a próxima aula.